Fala um pouquinho assim, você tinha um pouco dessa síndrome do impostor, de achar que o processo era alto demais para você? Com certeza. De que você estava querendo dar um passo maior que sua perna? Com certeza. Quando eu tive o fail, eu falei, isso não é para mim, vou voltar pro Brasil. Meu marido que se vire para aprender o português, porque nós vamos voltar. E ele conversou muito comigo, as minhas amigas foram muito cruciais nesse ponto. É por isso Legal. que a rede de apoio Sim. é muito boa, né? Eu acho que... Você se sentir sozinha é muito ruim, sentir sozinha né? é muito ruim. Caminhar sozinho. E eu acho que o grande diferencial também que a gente tem na RD, que é importante a gente falar, Rafael, porque os alunos, eles acabam, né, formando um grupo, sem dúvida alguma. E se ajudam. E essa ajuda faz uma diferença muito grande na hora da sua decisão. E eu realmente pensei em desistir, achei que não era pra mim, assim, poxa, já tenho um fail, não vai ser. Sim. E, gente, eu falo pra vocês, o fail não te define. Sim. Não pense que o fail é o fim da sua carreira, porque não é. Eu tenho várias histórias de residentes que deram fails. Eu tenho attendings no meu programa que não passaram. A diretora clínica da minha residência, ela também deu fail no Step 1. Olha que interessante. Então, assim, não é o fim do mundo. Sim. Não é o fim do mundo. Né? Como eu faço parte de uma escola de medicina, né? Então eu tenho muito contato com os alunos. E não são todos que passam, não é só... esse não é um problema só dos imigrantes, tá? Os americanos que são formados, direcionados para fazer os steps também não passam. Não são, né? É claro que a maioria passa, mas isso acontece. Né? O dia da prova é um dia muito tenso, mas esse ponto de ter o simulado e estar pronto, isso ajuda, sim, muito. Porque aquele simulado, ele é muito, muito fidedigno. Quando você faz... E as provas dos Estados Unidos, elas são interessantes por isso, né? Porque tem vários... As provas de boards, né? Que são as provas de títulos. Sim. Todos eles têm esses preditores, muito, né? Legal. De passado. Então, é muito legal. E eu acho, assim, o fato de eu ter passado, eu realmente fiquei muito, assim, eu não vou fazer, mas aí, graças a Deus, né? A gente tem uma rede de apoio que não permitiu. E aí, eu mudei minha estratégia. Né? Não estudei do mesmo jeito, e aí foi por isso que eu comecei a estudar. Eu estudava 10 horas por dia, eu parei a academia, parei de ir para as férias, parei tudo e eu ficava. Tanto que é uma coisa interessante, uma pergunta que me fizeram na entrevista foi: eu percebi que você falhou no Step 1, mas eu também percebi que você fez os steps muito próximos um do outro. O que você fez? E aí eu tive que explicar que foi a minha estratégia. Eu acho que eu ganhei meu diretor aí. Entendi. Porque a minha estratégia mudou. E aí, o que eu fiz? Eu transformei o meu fail no sucesso. Sim. Né? Porque o fail, ele não te define. Né? Então, só tem sucesso quem só não falha quem nunca tentou. Sim. Né? Então, eu usei isso ao meu favor. E aí é que a gente fala, né? As red flags que acontecem, a gente tenta transformá-las para o nosso favor. E foi o que eu fiz. Sim. Então, assim, quando eu fui aplicar, eu não recebia convite, que é outro momento muito tenso para quem, né, tá tentando. E até o dia que eu consegui a minha entrevista. E eu fiz a minha entrevista, e realmente eu falo, né? Eu sempre falo para os mentorados, a entrevista é um bate-papo, gente. Faça da entrevista, você está se vendendo da mesma forma, o programa também te quer. Então, você vai ter que fazer aquilo num bate-papo. Foi o que eu fiz. Sim. Eu sabia tudo sobre o programa. E eu sabia tudo importante, né? Mas eu também fui preparada para contar a minha história. E eu sempre contava as coisas que tinham me tocado, que é aquela diferença que faz na hora quando você está conversando, né? Eu não fiquei treinando, porque eu também não tive tempo. Eu recebi meu convite numa segunda-feira e fiz a entrevista na quarta, de manhã. Olha. Então, assim, foi muito rápido. E eu tive que dirigir para ir para o lugar, porque naquela época ainda era presencial. Sim. Fiz minha entrevista e aí esperar, né? Porque eu fiz a entrevista em dezembro, o match e eu só tive uma entrevista. Que é o que eu falo também, gente. Às vezes tem gente que só recebe uma entrevista. Sim. É mais difícil? Sim, não, eu conheço um residente, um dos meus melhores amigos no programa. Ele é literalmente genial, assim. É uma das pessoas que mais sabe medicina. É um garoto, assim, doce, bom de se relacionar e que sabe muita medicina. Inclusive, hoje ele é Program Director também de um pequeno programa na Califórnia. Ele certamente ia sair da residência já se destacando.
e ele também só teve uma entrevista. O processo da Vivi, ele foi um processo atípico em alguns pontos, né? Então, só para você não ficar achando, às vezes, que o seu processo tem que ser dessa maneira. Mas também para você saber que as pessoas têm os seus caminhos e a variabilidade. O que importa é o resultado final, o que importa é a decisão, não desistência e o resultado final. Então, por exemplo, um dado atípico sobre a doutora Viviane, por exemplo, ela aplicou sem o Step 2CK, sem a nota do Step 2CK. Isso é possível de se fazer, mas como ela falou, diminui as suas chances de match, né? Então, se você aplica tardiamente, então só para vocês saberem, até uma data X em setembro, né? Os programas, por exemplo, você tem um determinado intervalo de tempo para você aplicar para vários programas. E quando o programa tem acesso àquelas aplicações, ele não sabe se você aplicou para o programa X primeiro do que ele. Ele vê todas as aplicações no mesmo dia. Só que após aquela data, se você aplicar tardiamente, ele vai ver que você aplicou tardiamente. Então ele vai ver o dia que você aplicou. E aí isso denota uma certa desorganização, né? Que você está fazendo as coisas às pressas. Então isso desinteresse, que você não preparou a sua aplicação com antecedência. Então isso não passa uma boa mensagem, tá? Então a gente recomenda que você esteja com toda a sua aplicação pronta, aplique para todos os programas até uma determinada data, antes dos programas terem acesso à sua aplicação. A gente tem o nosso dashboard e aí quando a gente abre, tem o número de pessoas que aplicaram para o nosso programa. Então, assim, no dia 1 da aplicação, eu tenho lá, por exemplo, esse ano. No dia 1, eu tinha 672 aplicações. Sim. Aí no dia 2 tinha 690, então assim, mais gente aplicou. Você vê então você são. vê os números aumentando de aplicação e aí você sabe que mais pessoas estão aplicando fora da data. Olha. Né? E aí você decide se você vai ver ou não. Entendi. Quem que você quer fazer. Outra coisa que ela disse é o pouco tempo de preparo para a entrevista, né? Mas ela deu uma dica importante, que é você pesquisar sobre o programa, né? Então essas são dicas muito importantes para a entrevista. É você, dominar a sua aplicação. Então tudo que está na sua aplicação você tem que dominar. Se você botou um paper lá, pelo amor de Deus, você tem que saber. Às vezes é uma área, inclusive, de interesse do cara que está te entrevistando. Então, você tem que saber discorrer sobre o que está lá. Às vezes você não foi primeiro autor, se você não domina aquele conteúdo e aquele paper, é melhor não estar lá do que estar sem você dominar. Então, domine a sua aplicação e estude sobre o programa, para que você tenha perguntas pertinentes, para que você mostre o interesse genuíno sobre o programa. Então, quase todas as entrevistas vão perguntar which questions do you have for me, se você tem questões para mim, e você tem que ter. Porque não tá tudo bem, eu já estou satisfeito. Isso demonstra um desinteresse. E por outro lado, se as suas perguntas forem superficiais no final, né, que demonstra que você não conhece o programa, ou coisas que claramente estão no website do programa, coisas bobas, né, você não se torna atraente na sua entrevista. Então, quanto mais profundamente você conhecer o programa, você perguntas realmente genuínas, né, sobre o programa e demonstra que você conhece o programa. Isso é muito legal. Outra coisa que a Vivi comentou aqui interessante é que a entrevista é um bate-papo, né? O cara não quer fazer uma pegadinha para você, é muito mais para saber das suas soft skills, se você é gente boa, se você tem interesse, se você é bom de relacionamento, se você... como é que você se comunica. Por mais que o seu inglês não seja perfeito, não é questão disso. Então tem toda uma estratégia na RD Medicine de você se preparar para as perguntas mais frequentes, de você dominar a sua aplicação, dominar o programa e da gente fazer mock interviews, que é uma entrevista de simulação com os nossos mentorados. Agora imagine se você é um mentorado direto da doutora Viviane e fazer uma mock interview com uma Program Director, que está acostumada a entrevistar centenas de pessoas, né? Inclusive semana que vem começa a season de entrevistas, né? Eu já estou em período. Já está, né? Já estou em período. Falando um pouquinho, né, do meu dia a dia, nesta época do ano, sim, eu tô nas entrevistas, então eu tenho que fechar meu ambulatório, eu não posso, né, eu não tenho tempo para preceptorar, eu tenho que fechar, eu tenho que encaixar as entrevistas dentro do meu schedule também, porque eu tenho que fazer hospital, né? E segunda, quarta e sexta a gente faz duas sessões de entrevista, a gente faz de manhã e à tarde, e eu entrevisto
5 aplicantes por sessão. Sim. Né? Sou eu, a minha APD, né, Associate Program Director, eu tenho um faculty, eu tenho um residente entrevistando e eu tenho a minha Program Coordinator, que não é comum, tá, gente? A Program Coordinator não é comum de entrevistar, mas é um ponto, assim, que a gente sempre fala também. A Program Coordinator, se você não tratar bem ela, você tá fora. Olha que legal. Você tá fora. E eu lembro que, como eu era residente, a gente tirou vários residentes de não ranquear por terem tratado mal. Olha que legal. A Program Coordinator. Program Coordinator é um secretário do programa. É uma pessoa que exerce um papel crucial, muito importante, porque tudo relacionado aos residentes, de organização, escala, recrutamento, formatura, tudo passa pela Program Coordinator. Então, geralmente, a gente é entrevistado por médicos ou residentes, né? E dentre esses médicos, podem ser um simples attending, ou pode ser o chair, ou pode ser o program director, ou associate program director, como se fosse o vice program director. Às vezes tem mais de um APD, associate program director, associated program director, mas eu nunca vi uma program coordinator entrevistando. É muito interessante isso, porque no nosso programa, no programa onde eu fiz residência, o Program Coordinator, ele também tem uma opinião crucial na seleção dos residentes. Que mensagem isso passa? De que você tem que ser uma pessoa que se relaciona bem com todo mundo, que trata todo mundo bem, que não se coloca em posição superior a ninguém, né? E é muito interessante a visão da Program Coordinator, que é a pessoa que vai ter uma vivência muito próxima com os residentes, né? E opina ali na seleção dos residentes. Fantástico. Você responde e-mail. Olha. Porque isso conta também, porque eles sempre estão mandando, né? Como você responde, se você tem delay, se você é organizado na sua resposta. Para responder, tudo muito isso, interessante. isso conta. Então, assim, como a Program Coordinator tem, né, uma opinião forte, e a gente precisava de fazer uma dinâmica maior porque a gente está fazendo online. Sim. Ficou melhor porque aí eu poderia entrevistar mais e não deixava ninguém vazio, né? Sim. Então, para não deixar vazio, a gente escolhe as perguntas, né? A gente reúne sempre quando termina o match, né? Na época do match, a gente se reúne, vê o que foi bom, vê o que não foi bom, a gente pega o feedback dos aplicantes e aí a gente vê quais perguntas estão funcionando, quais perguntas não estão funcionando, e aí a gente faz isso e a gente separa, né? As perguntas dos residentes, as perguntas dos attendings e as perguntas, as minhas e a da Program Coordinator, que aí cada um vai para a área que ele vai estar, né, atendendo. E uma coisa que você falou, a questão de perguntar, gente, 2 coisas que irritam profundamente. Não tenho nenhuma pergunta. Olha. Porque isso mostra um desinteresse total do programa. Interessante ouvir isso do seu lado. E a outra coisa é perguntar coisa que é assim... Cara, você não leu o nosso website. Sim, que tava na cara lá. Que tava assim, na primeira página, e ele pergunta assim, mas você faz um programa de 2 semanas? Sim. Cara, é o carro-chefe do meu programa e ele não sabe isso. Então, assim, isso mostra um desinteresse muito grande. Sim, você já meio que corta aquela pessoa, né? E não só acontece de perguntarem de escala, workload, salário, férias, aquelas perguntas indiscretas que você Essas perguntas eu nunca tive. Sim, o pessoal evita, né? Perguntar o pessoal evita isso, mas a nossa Program Coordinator, ela já passa todas essas informações, né? Porque essas informações, elas sempre têm nos papéis que a gente entrega antes da entrevista. Então, a gente sempre aconselha não perguntar sobre isso, né? A gente não, e também é livre, né? Tá na internet, você pode olhar quanto que você vai ganhar, perguntar. A carga horária, eles perguntam muito para os residentes. Isso um papo talvez para você falar com os residentes. Mesmo assim, cuidado, porque... para não parecer que não quer trabalhar, não quer trabalhar, porque os residentes, eles têm um papel crucial também em escolher. Eles têm uma boa palavra ao indicar alguém, porque eles têm credibilidade no dia a dia, né? Porque o bom residente, ele mostra compromisso no dia a dia, né? Ele chega na hora, ele faz o que é devido, ele dá atenção aos pacientes, ele não deixa documento pendente, não deixa prontuário aberto. Ele não, se tiver que sair mais tarde em prol do paciente, ele vai sair mais tarde. Então, o bom Program Director, ele é acessível aos residentes e ele conhece os seus residentes. Então, quando os residentes indicam, tem um peso enorme. E se eu fosse Program Director, eu faria a mesma coisa, porque eu já teria um filtro aí
de ter de milhares de aplicações, de saber mais aonde eu ia focar. Você faz isso também? Eu faço isso e faço um pouquinho mais. Quando a gente termina todas as nossas entrevistas, eu marco, tá marcado já para o dia, acho que 20 de janeiro, tem uma reunião com os residentes na terça-feira à tarde, que era a aula da Idetics dele, né? Sim. A gente fecha à tarde para ir olhar cada candidato juntos que foram entrevistados, e aí a gente tem os comentários, e aí os residentes é quem decidem para mim. Esse vai para o topo da lista, esse vai para metade da lista, ou esse vai para o fim da lista, ou esse não vai para a lista. Muito legal. Em última instância, é sobre relacionamento interpessoal, né? Muitas coisas te levam até a entrevista, né? Vamos dizer, a publicação que você teve, a sua nota, a sua indicação, te levam até a entrevista. Mas o que te leva da entrevista para o auto-ranqueamento é é algo meio, às vezes, subjetivo, tem técnica também, mas é a sua comunicação, é o brilho no olho, é você mostrar que quer. Não deixe de visitar o nosso site, www.rdmedicine.com. Também não deixe de seguir o Instagram da RD Medicine, @grupo_RDMedicine, né? E seguir também o meu Instagram pessoal, @dr.duarterafael, e o seu Instagram, Vivi? Vivi Sachs. Vivi Sachs, @Vivi Sachs. É isso aí. Vemos você na próxima.